Thor. Um romance de gárgula protetora. Livro 1 da série Coração de Gelo. Escrito por Demelza Calton. 27. Sibyl tremia nos braços dele enquanto ele a carregava para a cama mais fina do edifício. Ele ainda estava tão excitado por ela quanto estivera na tenda dela na noite anterior, outro dos dons da maldição, mas enquanto ela implorava por mais, ele sabia que ela ficaria com frio se a mantivesse no salão de festas por muito tempo. Claro que depois de deitá-la na cama, ele fez uma pausa para deixar seus olhos se saciarem. Ela poderia ser pequena e delicada, mas sua Sibyl era absolutamente perfeita. Os olhos dela se fixaram nele. As pessoas dizem que querem um deus grego como herói, mas um deus nórdico é muito melhor, ela disse sonhadoramente. Thor teve que rir. Não sou um deus. Sou apenas um homem. Teu homem se me quiseres. O olhar dela desceu para o seu membro. Mais do que apenas um homem. A maioria dos homens não dura 5 minutos, e você está assim há 1000 anos. O que você é, Thor? Um sacrifício de fundação. Uma gárgula na tua língua. Um protetor feito de pedra viva juramentado para te manter segura, ele disse. Um que esperou 1000 anos por ti. Ele caiu de joelhos na cama, enquanto ela abria as coxas em boas-vindas. Ele queria enterrar-se profundamente dentro dela, e esquecer que qualquer outra pessoa ou coisa existia. Para sempre. Porque eu? Ele não tinha certeza no início, mas agora achava que sabia. Porque eu sou teu. Teu coração, mente e belo corpo me chamaram com todo o poder que possuis, e eu não pude resistir ao teu chamado. Até mesmo um guerreiro como eu sabe quando encontrou sua igual. Não, ele não podia resistir a ela. Ele levantou as pernas dela, colocando-as sobre seus ombros, seu membro posicionado para reivindicar o centro quente e úmido dela. Por favor, Thor, ela implorou. Tão molhada, tão apertada, tão perfeita. Era a vez dele de gemer em êxtase enquanto lhe dava tudo. 28. Pela forma como cada parte do seu corpo doía nesta manhã, não havia como negar que Thor era real, mesmo se tivesse restado alguma dúvida. Em vez disso, Sibyl estava atormentada por 1000 perguntas, que apenas Thor poderia responder. Então, para onde você vai quando não está por perto? Sibyl perguntou, espetando outro pedaço de waffle com o garfo. Ela sentiria falta de waffles tostados quando voltasse para o acampamento, mas essa era mais uma razão para a aproveitar ao máximo agora. Essa é uma das razões pelas quais eu achava que você não era real. A forma como você aparecia e desaparecia à vontade. A natureza da maldição sobre mim significa que não posso ficar sob a luz do sol, Thor começou. Então eu só podia aparecer para você à noite, diferentemente de dentro deste prédio, onde as paredes mantêm o sol do lado de fora. Enquanto o sol brilha, eu vou para o subsolo, que é onde eu estava quando você me convocou. Ela engoliu rapidamente e tomou um gole de café para ajudar a descer. Então, você estava em uma caverna subterrânea ou algo assim? Uma sombra passou pelo rosto dele, como se não quisesse responder a isso. Não. Mas como uma sepultura, cheia de gelo e rocha e solo congelado. Quando você me convocou, eu pude passar por tudo isso para chegar até você. Ela fez uma pausa para pensar por um momento. Então, quando você veio à minha tenda no caminho para cá, você atravessou uma montanha inteira para chegar até mim? Como você me ouviu através de toda aquela rocha? Ele balançou a cabeça. Não uma montanha inteira. Quando seu burro ficou assustado no início da sua jornada, decidi segui-la, através da terra sob seus pés. Quando você chamou, eu já estava próximo. Na rocha sob sua tenda, na verdade. Você dormia debaixo da minha tenda? Você fazia isso no acampamento também? Eu não durmo. Fico de guarda, protegendo você.
Não dorme nada? Isso parece bem difícil. Se eu não durmo o suficiente, preciso de muito café para continuar funcionando, mas você disse que não queria nenhum. Como você sobrevive? Thor riu, um som que fez coisas com seu interior. Mesmo depois das maratonas de sexo da noite passada, ela queria mais. É a natureza da minha maldição. Sem luz do sol, sem sono e sem necessidade de sustento, mas isso me permitiu sobreviver pelo que você me diz, ser mais de 1000 anos, para que eu possa protegê-la. Ele tinha feito muito mais do que apenas protegê-la na noite passada. Eles tinham usado todas as camisinhas na gaveta, ela teria que ir à loja para comprar mais. Mas quem amaldiçoa um deus? Quero dizer, você é o deus das tempestades e da agricultura e tudo mais. Eu odiaria conhecer alguém que pudesse derrotá-lo. Isso seria seriamente assustador. Thor apenas balançou a cabeça. Eu não sou um deus. Sou apenas um homem, derrotado em batalha por uma abominação que jurei matar, antes de ser amaldiçoado por uma bruxa. Ela parecia uma garota da minha aldeia, não muito mais velha que minha irmã, quando a abominação a matou, mas só um tolo subestima uma bruxa. O poder que aquela garota exercia foi suficiente para me manter vivo por 1000 anos. Ela deve ter lançado algum tipo de feitiço na abominação também, pois não sei como ela poderia ter me vencido em batalha de outra forma. Sibyl pensou por um longo momento enquanto terminava seu café. Ela colocou a xícara cuidadosamente, então perguntou: o que exatamente você quer dizer com uma abominação? Meu primeiro pensamento é algo saído de um dos jogos que minha prima Octavia gosta de jogar. Uma espécie de monstro de Frankenstein, uma criatura montada a partir de partes de diferentes pessoas ou animais, todas costuradas juntas em uma aproximação irregular de uma pessoa. Uma quimera de certa forma. Thor assentiu. É uma criatura profana que não é nem animal nem homem, mas uma mistura de ambos. Essa coisa era parte lobo, parte homem, e eu vou derrotá-la, mesmo que leve mais 1000 anos. Sibyl parou com um pedaço de waffle a meio caminho da boca. Você quer dizer que o monstro ainda está vivo? Mesmo depois de 1000 anos? E se ele vier para o acampamento? E se ele vier para cá? Ela largou o garfo de volta no prato, o apetite perdido. Se eu vivo, então não tenho dúvidas de que ele também vive. Afinal, ele serviu a mesma bruxa que me amaldiçoou. Onde quer que ele esteja, quando mostrar seu rosto, fique tranquila que eu a protegerei. Eu o destruirei, mesmo que seja a última coisa que eu faça antes que as valquírias venham me buscar. Mas para fazer isso preciso encontrar meu martelo. Vou precisar de todas as armas que puder reunir, para vencer a luta. Ela acreditava nele, ou pelo menos acreditava que ele acreditava em suas próprias palavras, mas não sabia como dar a má notícia. Ela teria que simplesmente dizer de uma vez, e esperar pelo melhor. Eu procurei pelo seu martelo. Cal me disse que estava embalado com os outros artefatos, mas definitivamente não está aqui. Não está em nenhuma das caixas, nem nas salas de armazenamento. Devemos ter deixado a caixa com seu martelo no acampamento. Thor se levantou. Então devemos partir imediatamente. Sibyl balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Para começar, preciso esperar por Jacob e seus burros. Ele conhece o caminho pelas montanhas, e eu não. Depois tem a questão da sua alergia à luz do sol, ou seja lá o que for. É de manhã, e ainda faltam muitas horas de luz do dia antes do pôr do sol, já que estamos em junho. Mas a boa notícia é que é um dos artefatos mais importantes que encontramos nesta temporada, então onde quer que esteja, Cal vai garantir que seja mantido em segurança. Além disso, eu percebo que você pode não ter pensado nisso, mas se o seu martelo é tão antigo quanto você, então ele ficou enterrado sob o gelo por mais de 1000 anos. Embora isso possa não ter causado nenhum dano a você, com o feitiço sob o qual você está e tudo mais,
armas tão antigas não são tão fortes depois de 1000 anos como eram quando foram forjadas pela primeira vez. Sem mencionar que tivemos vários avanços tecnológicos nesse tempo. Seu martelo é um artefato inestimável, importante demais para ser usado como uma arma contundente em uma luta, quando poderíamos ir a qualquer loja de ferramentas e comprar uma marreta que provavelmente causaria mais danos. Ele pareceu intrigado. Você quer dizer comprar um novo martelo para mim? Melhor que a arma do meu pai, aquela que minha irmã empunhou na luta que lhe garantiu um lugar em Valhalla, e aquela que eu jurei que usaria para acabar com a vida da criatura que a matou. Ah! Sibyl soltou um suspiro. Claro que era pessoal. Nenhum martelo comprado no Bunnings, por mais brilhante e novo que fosse, poderia substituir uma arma ancestral e cheia de histórias como aquela. Especialmente quando estava envolto em juramentos de vingança, justiça, honra e coisas do tipo. Ela tinha ouvido histórias sobre a honra viking e como eles a valorizavam. Se ele havia jurado vingança com seu martelo, então seu martelo tinha que desferir o golpe fatal, mesmo que fosse apenas simbolicamente. Como esfaquear alguém 100 vezes até quase sangrar até a morte, e então golpear com o martelo logo antes do coração parar. Ou algo assim. Tá bem. Que tal eu comprar um martelo novo para você usar temporariamente caso o monstro apareça, até encontrarmos o seu martelo? No caminho de volta para o acampamento, você pode devolver aquela alabarda que eu sei que você ainda tem por aqui em algum lugar. Então, quando conversamos com Cal e descobrirmos onde está o seu martelo, você terá 2 armas para usar contra o monstro. Ela fez uma pausa. Tinha que perguntar. Thor suspirou. Você tem outra pergunta, não é, senhorita Sibyl? Ela sorriu com pesar. Na verdade, tenho muitas perguntas. Mas desta vez é sobre o monstro. Quero dizer, 1000 anos é muito tempo. A maioria das coisas não viveria tanto, e mesmo que hajam feitiços protegendo, prolongando sua vida como você, as chances de dormirem por 1000 anos e acordarem ao mesmo tempo parecem astronômicas. Especialmente porque eu nunca ouvi falar disso. Então, o que te faz pensar que ele ainda está por aí e que você finalmente terá outra chance contra ele? Thor fez uma pausa por um momento. A sombra havia retornado, e ele não parecia querer contar a ela. Finalmente ele disse, porque posso sentir sua presença. Ele acordou quando eu acordei, e o mesmo feitiço nos liga à bruxa. Ela nos fez protetores, e enquanto ele a protege, eu devo proteger você. Sibyl estremeceu. Talvez ela devesse aumentar o aquecimento aqui. Então o monstro está vindo atrás de mim? Não, claro que não. O monstro e sua senhora não têm conhecimento de você. Como poderiam? Você nasceu 1000 anos no futuro a partir do tempo deles. Não, é a bruxa que virá procurando, e o que ela procura sou eu. Mesmo que ela me encontre, mesmo que me torture, eu nunca contarei a ela sobre você. Eu vou mantê-la segura. Deveria ter soado reconfortante, e soou, mas Sibyl não pôde deixar de se preocupar. Ela tinha visto documentários sobre todos os tipos de coisas, e sabia que todos acabavam cedendo à tortura, eventualmente. Até mesmo deuses nórdicos de 1000 anos. Acho que vou até a loja esta manhã e ver se consigo comprar aquele martelo para você, ela disse. Bem como todas as caixas de preservativos que tivessem, para não ficar sem. Algum conselho sobre o que fazer se eu encontrar sua bruxa ou o monstro dela no caminho? Esconda-se, ele disse. Se você não os desafiar ou tentar lutar, eles não devem notá-la, pois você não é uma ameaça para eles. Então, se você se esconder e não chamar a atenção deles, deve ficar segura. Parecia um bom plano. O melhor que tinham de qualquer forma. 29. Quem é esse? Thor perguntou, apontando para a parte de trás do laptop de Sibyl. Era uma palavra que ele ainda não entendia.
exceto que era o nome do estranho dispositivo dela. O rosto dela corou. Ah, esse é o Chris Hemsworth. Nos filmes do Thor. As pessoas contaram muitas histórias sobre você ao longo dos anos, considerando-o um deus e um poderoso herói. Tenho certeza de que a maioria delas é inventada, mas é possível que haja alguma verdade nelas. Quer dizer, nos filmes Thor perde seu martelo, assim como você. 2 vezes, na verdade, se você contar quando a irmã dele o quebrou em Ragnarok. Thor se sobressaltou. Ragnarok já aconteceu? Sibyl riu. Bem, não realmente. Era o nome do filme. O que é um filme? Tantas palavras que ele não entendia. Pelo menos Sibyl tinha paciência para explicá-las. Ah, bem, um filme é uma história contada por atores. Meio que como uma peça que foi capturada e gravada. Ela parou. Vocês tinham contadores de histórias no seu tempo? Pessoas que contavam contos de heróis e grandes feitos e deuses, e quando eles contavam as histórias, às vezes usavam vozes diferentes para as diferentes pessoas na história? Sim, claro. Ele havia gostado delas quando criança, embora não tivesse ouvido muitas quando adulto. Provavelmente porque os melhores contadores de histórias não haviam sobrevivido ao ataque de Eric e a sua aldeia, e aqueles que restaram não eram tão habilidosos nessas coisas. Bem, se você imaginar cada pessoa na história sendo interpretada por uma pessoa real diferente, atuando os eventos como se tivessem acontecido. E nós temos uma espécie de magia que pode fazer uma cópia da performance, para que qualquer pessoa que tenha uma cópia possa ver a história, como essas pessoas a retrataram. Ela olhou para o rosto dele. É demais para explicar, não é? 1000 anos de avanço tecnológico e nem eu sei como descrever, porque eu não poderia te dizer como uma câmera funciona. Meus primos poderiam te contar, eles estudaram mídia na universidade. Thor assentiu. Talvez pudéssemos visitar a sua família? Sibyl soltou uma risada trêmula. Não sem um avião e um passaporte. Minha família está toda em casa na Austrália. Eu não ouvi falar desse lugar. É longe? Só do outro lado do mundo. A Austrália fica no hemisfério sul, perto da Antártica, enquanto estamos aqui em cima, perto do Círculo Ártico. Thor franziu a testa. Como você os alcança sem navegar para fora da borda do mundo? Sibyl tossiu. Merda. 1000 anos de avanços e eu esqueci desse. Que tal assistirmos a um filme, e eu posso te mostrar isso pelo menos? Podemos deixar a aula de geografia para depois. Thor assentiu. Claro. 30. Depois, Sibyl pensou que provavelmente deveria ter escolhido algo ambientado na época de Thor em vez dos dias atuais, mas quando percebeu que o primeiro filme do Thor era o único que ela havia baixado em seu laptop, achou que seria engraçado descobrir como Thor, o homem, reagiria a Thor, a divindade alienígena. Ela até conseguiu conectar seu laptop a um dos projetores da sala de reuniões, para dar ao filme uma sensação mais cinematográfica. Ele ficou quieto no início, apenas assistindo a sequência de abertura com um olhar pensativo, e Sibyl ousou respirar novamente. Então o filme cortou para uma aldeia viking, no que Sibyl imaginava ser a época de Thor. Ainda assim, ele não disse nada, e ela esperava que não fosse muito diferente da realidade dele. Bem, exceto pelos 2 exércitos alienígenas de história em quadrinhos, é claro. Isso não poderia ter acontecido. Talvez ela devesse ir à cozinha e ver se havia pipoca. Ela vestiu o casaco novamente, pronta para enfrentar o frio no corredor. Thor bufou. O cabo desse martelo é curto demais. O equilíbrio de uma arma dessas seria terrível. Você teria mais chances de deixá-lo cair no seu próprio pé do que acertar alguém em batalha. Sibyl não pôde deixar de concordar com ele. Nada parecido com o seu martelo.
O cabo dele é muito mais longo, mas como o machado que usávamos para cortar lenha no inverno lá em casa. Algo que você pode balançar e causar um dano sério. Ele parou para encará-la. Você o viu? Claro que vi. Fui eu quem o tirou do gelo. Onde te encontrei pela primeira vez, eu acho. Era a sua mão, não era? Alcançando o martelo? É claro que era. Deveríamos ter continuado cavando, em vez de parar cedo para jantar assim que encontramos o martelo. Então você ainda o teria, e quando esse monstro de que você continua falando aparecesse, você saberia o que fazer. Eu sei o que fazer, senhorita Sibyl, e se você diz que o martelo está de volta ao seu acampamento nas montanhas, então iremos até lá. Você ainda quer assistir a este filme? Parece distraída. Ela suspirou e pausou o filme. Já vi antes. Já sei o que acontece. É parecido com o que você se lembra? Bem, aquele homem certamente não sou eu, disse ele, apontando para o Hemsworth congelado na tela, cercado por gigantes de gelo. Eu nunca marchei para a batalha sem Odin. Embora eu liderasse nossos homens, nunca foi sem o comando dele para fazê-lo. Éramos como irmãos, embora ele fosse mais velho que eu. Quanto a Loki, bem, aqueles que não nos conheciam pensavam que nós três éramos irmãos, tão parecidos éramos. Ele não era nada parecido com aquele homem. Certo. Então os deuses nórdicos eram apenas homens que se pareciam com os Hemsworths. Ou melhores que os Hemsworths, se fossem todos como Thor. Mas Sif, ela era uma verdadeira donzela guerreira, ou teria sido, se tivesse vivido. Thor sorriu com carinho. Sibyl teve que forçar a memória para lembrar quem era Sif nos filmes, bem como na mitologia. Sif era sua esposa? Thor riu tão forte que se engasgou. Não, nunca. Sif havia jurado nunca se casar, embora ela pudesse ter mudado de ideia se conhecesse o homem certo. Sif era minha irmã. Ela morreu em batalha contra aquela abominação quando Eric atacou nossa aldeia, e é ao espírito dela que dedicarei o golpe quando enviar Fenrir para Hel, onde ele pertence. Fenrir não é um lobo? Ela arriscou. Metade lobo, metade homem e todo monstro. Ele deve morrer, disse Thor. Certo. Então as histórias tinham ficado um pouco confusas ao longo dos séculos. Mas elas estavam certas sobre seu martelo. Então esse martelo seu. Ele tem algum poder mágico? Sibyl perguntou. Thor riu. Você quer dizer se ele invoca relâmpagos ou me faz voar? Não, é apenas um martelo. Uma ferramenta para bater em coisas. E você não é realmente o deus do trovão, então? Thor inclinou a cabeça para o lado. Bem, houve aquela vez em que tivemos uma tempestade com relâmpagos, e eu disse que não atingiria a aldeia, mas provavelmente atingiria uma árvore na colina acima dela. Momentos depois, um raio cortou o céu e a árvore também. Meu pai sabia como prever o tempo, e ele me ensinou, então eu sempre sabia quando uma tempestade estava chegando. Não havia nada de mágico nisso, mas as pessoas acreditavam que poderia ser, e nada que eu dissesse as convenceria do contrário. Às vezes é bom acreditar em magia, quando isso vai te ajudar. Não quando é uma maldição que transforma pessoas em monstros. Minha prima Kali diria que você não pode transformar pessoas em monstros. Elas ou são ou não são, e as maldições têm uma maneira de separar os monstros do resto de nós. Mas de novo, as maldições que ela lançava não eram realmente magia, mas sim, bem, francamente diabólicas. Ela encheu as calças de um babaca com pimenta em pó uma vez, e mudou o idioma do celular dele para coreano, porque ele foi rude com uma garçonete. Acontece que ele era alérgico à pimenta, e ficou com uma terrível irritação como resultado. Ela se perguntou o que Kali acharia desse monstro lobo de que Thor falava. Ela tinha quase certeza de que pimenta também era ruim para cães.
Sua prima é uma bruxa, então. Sibyl suspirou. Kali diria que algumas pessoas a chamam assim, mas magia é apenas a palavra das pessoas para coisas que elas não conseguem explicar. Ela diz que magia não existe de verdade. Então, se você contasse a ela sobre mim, ela não acreditaria em você. Ah, meu Deus, não. Ela me diria que eu estava louca, ou que você estava mentindo. Que sacrifícios de fundação, gárgulas como você, não poderiam existir. Seu tom ficou melancólico. Estou desapontada com a parte do voo, no entanto. Acho que era a cena mais doce do filme, onde ele sai voando com ela nos braços. Tarde demais, ela percebeu que eles não tinham assistido a essa parte ainda, então Thor não poderia saber do que ela estava falando. Thor bufou. Absurdo. Como alguém poderia acreditar que um martelo pudesse fazer um homem voar? Você precisa de asas para voar. Asas como estas. Ele se levantou, rolou os ombros e... Puta que pariu. Elas são de verdade? Sibyl sussurrou. Elas se estendiam de uma parede à outra, chegando até o teto, como se alguém tivesse colado um morcego gigante em suas costas. Devo lembrá-la novamente que cada parte de mim é real, senhorita Sibyl? Se desejas voar, então te levarei. Thor estendeu sua mão. Sibyl não hesitou. Ela a tomou. 30 UM. Thor rompeu pelo telhado, com Sibyl firmemente segura em seus braços, e abriu suas asas. Para cima, para cima, para cima, até que toda a cidade se estendia abaixo deles. As montanhas não passavam de sombras imponentes a oeste. Oh uau! Aquela é a aurora, não é? Pensei que não dava para ver no verão, Sibyl sussurrou. É tão linda. Thor girou. Agora ele podia ver as ondas verdes rolando pelo céu. Eles não deveriam estar voando nisso. Ele se inclinou para baixo, de volta ao telhado. Devemos ficar aqui onde não seremos vistos, disse ele ao pousarem. Não é seguro voar durante uma aurora? Perguntou Sibyl. Nunca ouvi falar disso. Quer dizer, tempestades são perigosas, mas eu pensava que as auroras eram apenas partículas ionizadas do vento solar, queimando na atmosfera superior. Nem mesmo os aviões voam tão alto. Tantas palavras que ele não entendia. Thor apenas balançou a cabeça. Meu pai me disse que essas luzes são feitas pelos reflexos da armadura das valquírias enquanto elas cavalgam pela Bifrost, transportando os mortos de Midgard para Valhalla, e para tomar cuidado para não olhar muito de perto, para não alertá-las sobre minha presença, e elas me levarem cedo demais. Mesmo depois de 1000 anos, ainda é cedo demais. Eu ainda não matei Fenrir. Sibyl piscou para ele. Os vikings acreditavam que as luzes do norte eram valquírias voando pelo céu com os mortos? Eu não sabia disso. Nem todo o meu povo acreditava que as luzes eram perigosas. Quando minha mãe ouviu o aviso do meu pai, ela riu e disse que ele era bobo. As luzes não eram nada para se ter medo. Quando as raposas do Ártico corriam pelo céu, suas caudas roçavam as montanhas e lançavam faíscas, que eram as luzes que víamos. Não havia nada assustador sobre raposas brincando, disse Thor. Até hoje, ele ainda não sabia o que fazia às luzes. Talvez tanto as raposas quanto as valquírias fossem responsáveis, e ele não saberia qual era qual até que uma valquíria descesse para buscá-lo. Ele estremeceu. No que o seu povo acredita? Sibyl riu suavemente. De acordo com a ciência, estamos vendo partículas de poeira estelar do Sol, dançando com o ar na atmosfera até brilhar. Pelo menos, é assim que um dos folhetos turísticos descrevia. O tour era caro demais para mim, então pensei em economizar e tentar ir no final do ano. Nunca imaginei que veria a aurora aqui. Thor assentiu. Poeira estelar dançando e raposas brincando. Há tantas histórias, é difícil saber no que acreditar agora.
Ele mal acreditava que estava aqui agora, com uma mulher em seus braços pela qual esperou 1000 anos. Uma mulher por quem ele daria sua vida. Sibyl se contorceu até ficar de frente para ele. Bem, eu acredito que estou aqui no telhado observando a aurora boreal com um viking lindo, e acredito que com uma vista tão romântica, definitivamente deveríamos estar nos beijando agora. Eles começaram com um beijo, mas logo tiveram que voltar para dentro do prédio, para que ele pudesse satisfazê-la completamente. E quando o sol nasceu, ele estava mais do que satisfeito também. Ele podia conhecer Sibyl há apenas alguns dias, mas estava certo de uma coisa: ela era a única mulher para ele, e ele faria qualquer coisa para mantê-la. 32. O acampamento não tinha mudado nada desde que eles partiram, exceto que havia mais neve no chão. O que aconteceu com o martelo? Por que ele não chegou na entrega de suprimentos? Perguntou Sibyl. Como assim? Eu mesmo vi o Nick embalá-lo. Não é Nick. Claro, disse uma terceira voz. Tive que usar o dobro de acolchoamento, de tão pesado que era. Espero que você tenha trazido o material de reposição que eu pedi. Mas ele não estava lá. Eu mesma ajudei o Jacob a desembalar tudo, depois verifiquei todas as caixas, e o martelo não estava em nenhuma delas. Deve ter sido deixado aqui por acidente ou algo assim, insistiu Sibyl. Você deve ter deixado passar. Porque eu mesmo o embalei. Thor estava cansado de ouvir Sibyl discutindo com os dois homens. O martelo não estava no prédio onde ele e Sibyl haviam ficado, o que significava que devia estar aqui. Se seus companheiros não o tinham visto, então havia apenas uma pessoa que poderia tê-lo pego. E Thor sabia exatamente onde encontrá-lo. Qual é o seu problema? Loki exigiu saber, enquanto Thor o arrastava para fora do gelo e o prensava contra uma rocha. Eu te disse que não sei onde está o seu martelo. Você deve tê-lo pegado. Ele não foi para a cidade conosco, então deve estar aqui. Nenhum dos outros sabe onde ele está, então deve ser você, insistiu Thor. Nunca te ocorreu que um deles possa estar mentindo? Indagou Loki. Algo que eu nunca fiz com você, caso você tenha esquecido. Thor afrouxou o aperto na garganta de Loki. O homem tinha razão. Apesar de todas as travessuras que Loki gostava de fazer, ele nunca havia realmente mentido para ele. Na verdade, nas poucas vezes em que Loki tinha pegado algo dele, ele se gabava em voz alta de que sabia onde estava, e Thor nunca encontraria. Então, se Loki não estava se gabando agora? Mas qual deles? Thor perguntou. Loki o empurrou para longe e limpou sua túnica. Como eu vou saber? Eu não tenho nada a ver com eles. Ao contrário de você e sua bruxinha. Não pense que eu não vi você beijando ela, enquanto os outros não estavam olhando. Sibyl. O nome dela é Sibyl, e se você ao menos olhar torto para ela, eu vou esmagar sua cara com meu punho, ameaçou Thor. Certo. Você é o protetor dela e tudo mais. Que grande protetor você é, sem uma arma. Thor considerou contar a ele sobre a alabarda, mas Sibyl tinha insistido para que ele a devolvesse, então ele o fez. Ela não ficaria satisfeita se ele a desenterrasse novamente. Ela tinha comprado um martelo novo e brilhante para ele, mas ele o deixara com as coisas dela no laboratório. O equilíbrio simplesmente não parecia certo, e ele não teve coragem de dizer isso a ela. Ele precisava do seu martelo. Então me ajude a encontrá-lo, Loki. Loki tocou seus lábios. Bem, eu posso ser capaz de te ajudar se você me ajudar. Veja bem, eu prometi que ajudaria alguém a vasculhar as tendas das pessoas, mas para fazer isso, alguém tem que distrair todo mundo e mantê-los afastados por tempo suficiente para fazer uma busca minuciosa. Se você e sua amiga bruxa puderem criar uma distração, eu posso te avisar se encontrarmos alguma coisa.
Thor pensou por um momento. Faça isso agora. Eu vou manter a atenção de todos pelo maior tempo possível, ele disse. 33. Eu encontrei. Thor irrompeu na tenda, garrafa na mão com um sorriso radiante no rosto. O queixo de Sibyl caiu. Quem diabos é você? Nick disparou. Sou Thor. Amigo da Sibyl. Eu disse que encontraria com ela aqui quando achasse onde eu tinha escondido a garrafa de hidromel, e eu encontrei. Ele brandiu a garrafa. Agora precisamos aquecê-la adequadamente, e precisamos de copos para todos. Todos devem beber um brinde ao nosso handfasting. Ao se aproximar o suficiente para se inclinar e beijar-lhe a bochecha, ele sussurrou: preciso manter todos aqui pelo máximo de tempo possível. Então ele elevou a voz ao seu volume normal. Com a família da Sibyl tão longe, queríamos que vocês, como amigos e colegas dela, fizessem parte da cerimônia. Quem é o líder aqui? Cal e Lara trocaram olhares. Lara foi a primeira a falar. Bem, Cal é o líder da expedição. Mas Lara é quem garante que tudo funcione sem problemas, então deveria ser você, disse Cal. Excelente! Vocês dois podem realizar a cerimônia, disse Thor. Lara parecia duvidosa. Mas eu nunca fiz uma antes, e não é como se fosse fácil pesquisar na internet aqui fora. Eu já vi ser feito muitas vezes. Tudo o que vocês precisam fazer é unir nossas mãos e nos pedir para dizer os votos. Então estaremos unidos pelo handfasting e bebemos, disse Thor. Lara ainda não estava convencida. Ela olhou para Sibyl. Você tem certeza disso? Claro que não. Ela nunca teve um namorado por mais de alguns meses, e isso era compromisso. Como esse deus nórdico poderia querer se amarrar a ela? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Sibyl é a mulher mais gentil e adorável que já conheci, e me sinto honrado que ela tenha escolhido passar um ano comigo. Só espero que seja tempo suficiente para convencê-la a me deixar protegê-la e cuidar dela para sempre. Ele estava falando sério. Ele realmente estava falando sério. Sibyl engoliu em seco. Hora de inventar algo então, e realmente vender essa história. Todos os olhos estavam nela. Sim, handfasting. Thor disse que é um antigo costume viking. Concordar em ficar juntos por um ano. Tipo um noivado ou morar juntos. Decidimos fazer isso enquanto estávamos na cidade, mas ele disse que geralmente há uma celebração com amigos para marcar a cerimônia, e como todos estão aqui fora, eu disse a ele que teria que vir comigo ao acampamento, se quisesse conhecer todo mundo, então, aqui está ele. Mas uma garrafa de hidromel não será suficiente para todos. Devíamos voltar para minha tenda e encontrar mais. Ela lançou um olhar significativo para Thor, e inclinou a cabeça em direção à porta. Thor balançou a cabeça. Tenho certeza de que isso será o suficiente. Podemos pegar mais depois. Me ajude a encontrar os copos, Sibyl. Vou pegar o resto. Já volto, disse Jorun alegremente, escorregando para fora antes que Sibyl pudesse impedi-la. Thor não parecia preocupado. Talvez ele só quisesse que todos os outros ficassem. Sibyl faria o seu melhor. Lara se aproximou de Thor. Sibyl nunca nos contou que tinha um namorado na civilização. Onde ela te conheceu? Eu saí uma noite, e ele se ofereceu para me acompanhar até em casa. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum, um interesse compartilhado pela história e armas vikings, para começar. Ah, e espere até Jorun voltar, ele já trabalhou com renas. Mas chega de falar sobre nós, Thor, sirva o hidromel. Me contem o que vocês encontraram enquanto eu estive fora. Sibyl forçou um sorriso no rosto, e fez o possível para dizer o mínimo possível sobre Thor enquanto os outros lhe contavam sobre o progresso no local.
Flechas, ossos de animais e um sapato de criança pareciam ser tudo o que haviam encontrado, mas Sibyl continuava pedindo mais detalhes, prolongando a conversa, enquanto Thor servia as bebidas tão lentamente que ela poderia jurar que era piche em vez de hidromel. Finalmente ele terminou. Ele tirou um pedaço de fita de uma bolsa presa ao cinto e a ergueu. Isso pertencia à minha irmã. Ela disse que se eu algum dia fizesse um handfasting, deveria usar esta fita para dar sorte. Um nó se formou na garganta de Sibyl. Pela forma como ele falava de sua falecida irmã, aquela fita devia ser muito preciosa para ele. Se ele pretendia usá-la agora, ele estava absolutamente sério sobre isso. Será que ela poderia concordar em ser sua parceira por um ano? Bem, o sexo já era incrível. Ele era engraçado e queria protegê-la. Eles tinham um interesse compartilhado pela história viking, mesmo que não fosse exatamente história para ele. Além disso, ele havia dito que estava jurado a servi-la, porque ela o havia invocado. Ela nem conseguia começar a entender como isso funcionava, mas isso significava que ela não iria se livrar dele tão cedo, com ou sem handfasting. Além disso, ela nunca havia conhecido um homem mais agradável aos olhos. Thor entregou o precioso pedaço de fita para Lara. Você deve amarrar nossas mãos com isso enquanto você, ele apontou para Cal, nos pede para dizer os votos. Depois que tivermos dito as palavras, devemos compartilhar um copo de hidromel e permanecer unidos, até que todos tenham brindado ao nosso handfasting. Então podemos remover a fita, mas ela não pode ser cortada ou danificada, ou o mesmo acontecerá com nosso relacionamento, Thor concluiu. Então ela deveria ficar amarrada, ficar bêbada, e depois Thor teria que ajudá-la a se desamarrar. Nada poderia dar errado com isso. Lara olhou para a fita e tomou sua decisão. Tudo bem, então como fazemos isso? Vocês dois ficam aqui. Thor apontou. Ele agarrou a mão de Sibyl na sua e a puxou para seu lado. Nós ficaremos aqui e vocês podem começar. Ah, merda. Eles realmente iam fazer isso. Ele estendeu as mãos deles unidas, e Lara começou a enrolar a fita ao redor delas. Seda milenar, tão macia como se tivesse sido fiada ontem. Pertencia a um museu para que todo o mundo visse, não ao redor de sua mão nua. E ainda assim, essa fita era algo pessoal e precioso para Thor, então ele era quem deveria decidir o que fazer com ela. Por alguma razão que ela não entendia, ele queria usá-la para uni-los. E ela queria, bem, ele obviamente, mas... Está apertado o suficiente, ou preciso fazer de novo? Lara perguntou ansiosamente. Ela havia terminado de enrolar a fita ao redor deles e amarrado as pontas em um pequeno laço. Isso não deveria ser muito difícil de desamarrar, então eles não a danificariam. Sibyl permitiu-se respirar novamente. Está maravilhoso. Thor sorriu radiante para Lara, então voltou o mesmo sorriso devastador para Sibyl. Você está pronta? Ele estendeu a mão para capturar a outra mão dela também. Sua mão. Sua respiração. Seu coração. Sua calcinha definitivamente havia derretido dessa vez. Ela estava pronta para pular nele e prendê-lo contra a parede, mesmo com todas essas pessoas assistindo. Ela definitivamente não deveria fazer isso. Espere, o que foi que ele lhe perguntou? Você está pronta a em mim? Meu amor. E a maneira como ele a olhava, seus olhos queimando em sua própria alma. Sua garganta ficou seca. Incapaz de pronunciar qualquer palavra, Sibyl apenas assentiu. Hora dos votos então. Cal pigarreou. Thor, você concorda com um casamento de mãos atadas com esta mulher? Eu, Thor, filho de Ymir, juro amar, honrar e proteger esta mulher, e lutar ao seu lado por um ano a partir deste dia. Cal pareceu relaxar um pouco no papel.
Certo, Sibyl, você concorda? Thor apertou as mãos dela, seu olhar nunca deixando dela. Ele queria isso. Queria ela. E ela, droga, quem ela estava enganando? Se seu gostosão nórdico estivesse disposto, ela o manteria para sempre, não apenas por um ano. Sibyl respirou fundo. Eu, Sibyl, filha de Cassandra, juro amar, honrar e proteger este homem, e lutar ao seu lado por um ano a partir deste dia. O sorriso de Thor não poderia ter ficado mais largo. Mas então ele se inclinou para beijá-la, e ela esqueceu todo o resto. Bem, até que os aplausos e gritos de arranjem um quarto, ficaram altos demais para ignorar. Agora devemos compartilhar uma taça de hidromel, disse Thor. Eu pego uma para vocês, disse Lara estendendo uma taça. Com Thor segurando ambas as mãos dela, Sibyl não tinha certeza de como isso deveria funcionar. Felizmente Thor não estava tão confuso. Ele estendeu as mãos atadas deles, de modo que tanto os dedos dele quanto os dela se curvaram ao redor da taça. Eu bebo primeiro, ele disse levando a taça aos lábios. Um longo momento se passou, antes que ele limpasse a boca com as costas da mão livre e estendesse a taça para Sibyl. Exatamente como ela suspeitava, ele não havia bebido mais que um gole. Devemos terminar tudo, disse Thor. Claro que deviam. Sibyl bebeu profundamente, sentindo o ardor enquanto o hidromel morno deslizava por sua garganta. Havia tanto, e sua cabeça estava girando. Mas com os olhos de Thor sobre ela, tão expectantes e confiantes, ela se forçou a beber tudo. Finalmente, a taça estava vazia. Outra. Uma segunda taça foi forçada em sua mão livre, enquanto todos os outros também pegavam um copo. Ao casamento de mãos atadas de Thor e Sibyl. Quando ela terminou a segunda taça, aceitando congratulações e abraços de todos, estava tendo dificuldade para ficar de pé. Felizmente, ela ainda estava amarrada a Thor, cujo braço em volta de sua cintura a impedia de cair. Foi quando Jorun retornou. Eu não sei onde vocês colocaram o resto do hidromel, mas não consegui encontrar nenhum. O aperto de Thor ao redor da cintura de Sibyl se intensificou. Não se preocupe, nós vamos procurá-lo. Voltaremos logo. Ele a apressou através do acampamento até a tenda dela. O toque leve como uma pluma de algo em seu pulso, chamou sua atenção para a fita, que Thor já havia desamarrado, e agora estava cuidadosamente guardando de volta em sua bolsa. Se os deuses quiserem, usaremos novamente em um ano, quando nos casarmos. Ela o encarou. Ele também estava falando sério sobre isso. Mas nada disso fazia sentido. Casamento de mãos atadas, casamento, tudo isso. Sem mencionar. Não há mais hidromel. Eu só comprei uma garrafa. Sibilo. Não podemos voltar lá sem mais hidromel. Isso não importa. Em um casamento de mãos atadas tradicional, o casal geralmente deixa a festa mais cedo para se envolver em uma celebração mais íntima. O hidromel é apenas uma desculpa. Bem, eles teriam a tenda só para eles, pelo menos com Jorun ainda na tenda do refeitório. Mas todos os ouviriam. O que importa é que a busca acabou, Thor concluiu, acenado para uma figura sombria esperando ao lado da tenda. O sangue de Sibyl gelou, deixando-a quase instantaneamente sóbria. Quem é você? Sibyl perguntou, examinando o novo homem de cima a baixo. Ele estava vestido como Thor, mas bem mais magro. Como se fosse o irmão mais novo de Thor, o que não poderia ser possível. Thor havia dito que não tinha mais família. Loki, Thor rosnou em advertência. O homem fechou os olhos e suspirou. Seu noivo disse que se eu sequer olhasse torto para você, ele me daria um soco. Como não quero ofender aqui. Ele empurrou algo nas mãos dela. Não encontramos um martelo, mas encontramos isto. Espero que signifique mais para você, do que significa para mim. Ele saiu pisando duro na escuridão.
Sibyl olhou para baixo. Por que estou segurando um telefone via satélite? Ela o aproximou de sua lanterna de cabeça. Este não é o da Lara. É menor. Ela apertou um botão e a tela acendeu. Parece que alguém esteve tirando fotos dos barris de lixo. Por que alguém faria isso? Ela não tinha ideia. Talvez fosse um engano e houvesse fotos melhores mais adiante. Uma galeria inteira de barris e, espera, isso é o seu martelo? Parece que o cabo. Ela olhou mais de perto. Ele foi colocado em um dos barris de lixo para mantê-lo seguro, porque era grande demais para qualquer uma das caixas. Temos que voltar ao laboratório antes que a empresa de lixo venha para descartá-los. Se ao menos o Jacob não tivesse partido. Não precisamos de burros para chegar lá. Posso te levar voando sobre as montanhas antes do amanhecer se sairmos agora, disse Thor. Não posso simplesmente ir embora, ela começou, mas também não podia arriscar enviar aquele precioso martelo e seu doutorado para o aterro sanitário mais próximo. Vou dizer ao Cal que você é um alpinista experiente, e que esquecemos algo no laboratório, então temos que voltar para buscá-lo. Direi a ele que alcançaremos o Jacob e viajaremos o resto do caminho com ele. 34. Rápido, entra antes que o sol nasça, disse Sibyl, empurrando Thor pela porta antes de segui-lo para o vestíbulo apertado. Ela estava quase morta de cansaço depois de voar a noite toda com Thor, mas ele devia estar exausto, já que tinha sido ele quem realmente voou, enquanto ela só pegou carona. Precisamos ter certeza de que o martelo está aqui, ele disse. Ela suspirou. Tudo bem, vou verificar se os barris de lixo ainda estão aqui. Podemos checar o conteúdo pela manhã. Ela atravessou cambaleando o pátio até o galpão, onde um cadeado aberto pendia da porta. Ela o puxou para fora do trinco e abriu a porta. Demorou um pouco até conseguir ligar sua lanterna de cabeça, mas quando o feixe de luz iluminou os barris empilhados, ela ousou respirar novamente. O martelo estava ali. Tinha que estar. Sibyl fechou a porta e encaixou o cadeado no lugar. Ela voltou para o prédio do laboratório, onde encontrou Thor sentado expectante na cafeteria. Os barris ainda estão todos aqui. Ninguém veio buscá-los ainda. Podemos verificá-los à noite. Mas se meu martelo estiver lá, ele começou ansiosamente. Ela colocou a mão no peito dele, antes de quase cair em cima dele. Eu preciso dormir, Thor. Não posso te ajudar nesse estado, e você não pode sair no sol, lembra? Então, se você está preso aqui até o pôr do sol, o mínimo que pode fazer é me deixar dormir até podermos ir lá juntos. Prometo que vou te ajudar a recuperar seu martelo. Eu não sou uma gárgula viking imortal e deusa nórdica. Então o mundo meio que deslizou para o lado. Por sorte, Thor a pegou antes que ela batesse no chão. Claro, senhorita Sibyl. 35. Já passava da hora do almoço quando Sibyl finalmente acordou. Thor não estava à vista, mas como ainda era dia lá fora, ela imaginou que ele reapareceria quando o sol se pusesse. Ela considerou procurar nos barris sozinha até encontrar o martelo dele, mas mal conseguira levantá-lo quando o encontraram pela primeira vez, e agora estava embalado em um barril com sabe-se lá quanto enchimento e outras coisas para protegê-lo. Ela definitivamente precisaria da ajuda de Thor para tirá-lo. Sem mencionar que havia muitos barris lá, e ela precisaria de ajuda para movê-los até encontrar o certo. Pobre Thor. Deve ser realmente péssimo não poder sair no sol. Saber que seu martelo estava tão perto e, no entanto, ainda fora de alcance por mais algumas horas. Talvez houvesse uma maneira de quebrar a maldição. Não que ela soubesse muito sobre bruxaria ou magia, mas conhecia alguém que sabia. Infelizmente, Callie não estava atendendo o telefone. Sibyl tentou 3 vezes, mas ainda sem resposta.
Talvez Kali estivesse em uma aula, com o telefone no silencioso. Ela tentaria novamente mais tarde. Em seguida, ela ligou para Catena. Como colega arqueóloga, Catena havia trabalhado em alguns locais diferentes como Sibiu, mas sua madrinha Maria era uma lenda na comunidade arqueológica que havia trabalhado em todo o mundo. Se alguém tivesse encontrado gárgulas ou sacrifícios de fundação em uma escavação, era Maria. Claro, ela não tinha o número de Catena em seu telefone. Deveria estar em algum lugar em seu e-mail, no entanto. Sua caixa de entrada de e-mail estava transbordando. Mesmo depois que Sibyl apagou todo o spam, ainda havia montes para examinar rapidamente. Uma busca pelo nome de Catena trouxe um e-mail de Kelly, então Sibyl clicou nele. E quase perdeu o controle rindo. Um homem mariposa? Sério. Não era tão interessante quanto desenterrar um deus nórdico, ou nem perto, mas... Sibyl clicou no link do vídeo. Parecia um pouco com um cara em um traje de Batman com asas, mas se ela apertasse os olhos, ele também se parecia um pouco com Thor. Não que ela já tivesse visto Thor dançar. Os vikings dançavam. Por outro lado, quais eram as chances de uma de suas amigas encontrar uma gárgula ao mesmo tempo que ela? Ela tinha que ligar para Catena. No terceiro e-mail, ela acertou na mosca, o número de Catena, no final da assinatura do e-mail. Ao contrário de Kali, Catena atendeu no primeiro toque. Alô? Ela arriscou. Cat. É tão bom ouvir sua voz. Uma longa pausa. É a Sibyl? Sou eu mesma. Recém-chegada das terras congeladas do Ártico, de volta à civilização por um tempinho antes que me mandem de volta ao local, com a próxima carga de suprimentos. Sibyl se pegou tagarelando sobre a vida no acampamento, e sobre como o Santo Nick era um babaca, embora todos os outros fossem maravilhosos. O problema era que ela não sabia como mudar o assunto para Thor, ou o Homem-Mariposa. Finalmente ela fez uma pausa para respirar. Parece incrível, admitiu Catena. Bem, agora ou nunca. Eu nem te contei a melhor parte. Eu encontrei um deus viking de 1000 anos, e ele é incrível na cama. Não. De alguma forma desenterrei um guerreiro viking amaldiçoado, e quero saber o que você sabe sobre maldições. De jeito nenhum. Ouvi dizer que você foi capturada por uma criatura paranormal, e quero comparar notas. Definitivamente não. Sibyl desistiu. Eu conheci alguém. E provavelmente ficarei por mais uma temporada, para ver o que mais podemos encontrar. Estou aprendendo tanto. Silêncio. Catena nunca foi muito de fofocar. Não como as outras. Kali já estaria perguntando o tamanho do pau de Thor a essa altura. Enorme e tão viciante. Sibyl engoliu em seco. E você? Já decidiu sobre um projeto de doutorado, ou a Leteia te convenceu a se juntar à empresa dela como consultora? Catena soltou um suspiro que soou terrivelmente frustrado. Estou finalizando minha proposta de projeto esta semana. Definitivamente quero fazer meu doutorado no próximo ano, e não, a Leteia não conseguiu me convencer a desenterrar corpos mortos com ela. Você sabia que o projeto mais recente deles era escavar um antigo cemitério colonial? Sibyl imaginou Catena estremecendo. Ela era uma ótima arqueóloga, mas não queria nada com corpos mortos. Sibyl sufocou uma risada. Ainda bem que Catena não estava aqui na Noruega. Bem, você sabe que esse é o santo graal por aqui. Corpos mortos. Congelados. Eles esperam encontrar outra múmia de gelo como Ótise. Meu amigo diz que temos uma boa chance de encontrar uma também, porque era uma antiga rota de comércio e invasão. Thor sabe tanto sobre a história viking. Ops! Ela provavelmente não deveria ter mencionado Thor.
Bem tarde demais agora. Ela deveria mudar de assunto rapidamente. De qualquer forma, e você? Já conheceu alguém? E o que é essa história que ouvi sobre você ter um grande problema com mariposas? Tentei assistir ao vídeo, mas só vi alguns segundos dos movimentos dele antes do vídeo travar. A conexão com a internet aqui fica caindo. Pode parecer civilização depois do local de escavação, mas na verdade são apenas algumas salas de armazenamento e um laboratório, nos arredores de uma cidadezinha. Então, você vai me contar sobre ele? Mais silêncio. Sibyl se perguntou se a ligação tinha caído. Finalmente Catena disse: não há nada para contar na verdade. Só um vídeo bobo de um cara com um casaco que estão fazendo parecer um monstro. Ele não é, honestamente. Ele é o cara mais doce e cavalheiresco que já conheci. Ele é? Outra pausa. Somos apenas amigos, ela concluiu. Sibyl não acreditou nisso nem por um segundo. Aham. Claro. Assim como eu e Thor. Quero saber onde ele aprendeu a dançar daquele jeito. Espero conhecê-lo quando eu voltar para casa. Ou podemos fazer uma chamada de vídeo quando terminarmos. Quero ouvir cada detalhe. Senhorita Sibyl? É o pôr do sol. A mente de Sibyl ficou em branco ao ver Thor com pouco mais que sua saia curta, parado na porta. Ela queria levá-lo de volta para a cama e devorá-lo. Mas primeiro, eles precisavam encontrar seu martelo perdido. Ela havia prometido. Desculpe, Cat, tenho que ir. Thor disse que um dos artefatos está faltando e é realmente importante. Conversamos depois. Tchau. Ela encerrou a ligação e deu toda sua atenção a Thor. Certo. Vamos nos equipar para podermos encontrar seu martelo. Thor franziu a testa. Equipar? O que isso significa? Bem, não sei quanto a você, mas não vou mexer em barris de lixo sem meu traje de biossegurança. Eles estão no armário fora do laboratório de necropsia, onde guardamos todos os ossos. Vendo o olhar de completa confusão de Thor, ela teve pena dele. A magia de tradução não conseguia acompanhar a tecnologia. Aqui vou te mostrar. Tenho certeza de que haverá um traje do seu tamanho. A maioria dos homens da expedição tinha tamanho de viking, então algo tinha que servir nele. Mas quando ela abriu o armário, todos os ganchos estavam vazios, exceto 3, o do traje de Sibyl, junto com os de Jorun e Freyja, a gerente do laboratório. O traje de Jorun era comprido o suficiente, mas não havia como ser largo o bastante para os ombros de Thor. O de Freyja, no entanto, parecia ter sido feito para uma mulher alta com curvas distintas. Foi um pouco apertado, mas Thor conseguiu vestir o traje de Freyja, mesmo que tenha resmungado um pouco enquanto o ajustava. Tem certeza de que isso é necessário? Ele perguntou. Agora ele não parecia tanto sua gostosura nórdica, mas sim um gigante homem de marshmallow branco e carrancudo. Sibyl abaixou a cabeça para esconder o sorriso, enquanto fechava os lacres de seu próprio traje. O dela também não era confortável, mas pelo menos era feito sob medida. Você quer seu martelo de volta, não quer? Ele deu um aceno brusco. Pense nisso como uma armadura para ir à batalha, sugeriu Sibyl. Uma armadura que ajudaria a bloquear o cheiro, ela pensou, mas não disse. Roupas de mulher não são armaduras. As mulheres devem ser protegidas. Elas não deveriam ter que lutar, resmungou Thor. Arranhe o homem e revele o misógino interior. Tanta conversa sobre lutar lado a lado quando ficaram noivos. Sibyl apenas balançou a cabeça. Você não disse que sua irmã lutou com esse martelo e agora está em Valhalla? Esse lugar não é só para guerreiros. Thor franziu a testa. Ela não deveria ter tido que lutar. Eu deveria estar lá para protegê-la quando eles vieram. Talvez não fosse tanto misoginia quanto culpa.
1000 anos era muito tempo para carregar tal fardo. Você também não disse que o mesmo monstro que a matou também te derrotou? Mesmo se você estivesse lá para o ataque inicial, poderia tê-la salvado? Eu teria tentado, ele disse a contragosto. Pelo menos eu teria morrido com honra, defendendo-a. Culpa do sobrevivente. Sibyl já tinha ouvido falar disso. Bem, você ainda não está morto, então ainda tem uma chance de ter essa morte gloriosa em batalha. Você quer seu martelo de volta para isso ou não? Não irei à batalha contra a abominação sem ele, ele disse. Devo isso a ela pelo menos. Certo. Então, está pronto para marchar para a batalha para encontrá-lo? Outro aceno brusco. Mesmo que eu tenha que me vestir como uma mulher para fazê-lo. Sibyl teve que rir. Você sabe que homens também usam trajes assim. Quando o meu chegou, Cal disse que estava na hora de encomendar um novo. Pelo menos esses são brancos. Os que estão usando em algumas partes do mundo para a pandemia são laranja berrante. Thor ainda não parecia convencido, mas parecia pronto para ir, então Sibyl o guiou até o galpão dos barris. O número de barris havia dobrado enquanto ela dormia, evidentemente Jacob tinha trazido outra carga. Aqueles são novos. Os que queremos são a fileira contra a parede. Pode me ajudar a movê-los para fora do caminho, para que possamos alcançá-los? Thor não ajudou tanto quanto moveu todos eles, já que a maioria era pesada demais para ela mexer. Ter um deus nórdico por perto era definitivamente útil. Certo. Então só precisamos abrir estes e verificar o que há dentro. Se você vir algo que pareça com o acolchoado daquela foto, dê um grito, disse Sibyl, procurando algo para usar para abrir os barris. Havia um par de pés de cabra no canto, mas ela optou por uma chave de fenda particularmente robusta. O primeiro que ela abriu parecia estar cheio de gelo sujo e lama. Ela rapidamente o fechou de novo antes que o cheiro escapasse. Os dois seguintes estavam cheios do que pareciam ser restos de comida e lixo da barraca do refeitório. Nossa, com certeza comemos muito peixe, ela disse passando para o próximo barril. Ei, este tem uma letra. Parece um P ou talvez um D, ela disse. Mesmo através dos trajes volumosos, ela podia sentir Thor pairando sobre ela. Parece com a minha marca, que também é a marca de perigo. É a runa Turs. Mas não fui eu quem fez esta marca. Então, você acha que devemos abri-lo? Se alguém se deu ao trabalho de marcar este barril como perigoso, talvez devêssemos deixá-lo. Você não disse que esses trajes bobos nos protegeriam como uma armadura? Você pode ficar para trás, mas eu vou abri-lo. Perigoso ou não, este barril tem a minha marca, então segue-se que o que ele contém é meu. No entanto, enquanto Thor forçava a tampa com seu pé de cabra, Sibyl não conseguiu se afastar. Não era como se ela esperasse encontrar algo pior do que já tinha visto hoje. Ele levantou a tampa, e Sibyl prendeu a respiração ao ver o mesmo tipo de acolchoado que enchia as caixas no laboratório. Era isso. Tinha que ser. Ele rasgou o acolchoado como uma criança, abrindo um presente de aniversário. O tilintar de algo pequeno e metálico batendo no concreto ecoou. Espera, ela disse avançando para pegar a cascata. Não era um item, mas mais de uma dúzia do que pareciam ser broches e moedas, coisas que ela nunca tinha visto antes. De onde veio tudo isso? Ela perguntou, pegando uma peça grande e dourada do tamanho da palma de sua mão. Quando a virou, percebeu que era apenas o engaste que era de ouro, emoldurando uma enorme peça de âmbar que parecia brilhar. Thor rosnou. Isso pertencia à esposa de Odin. Um presente de casamento da família dela. Desde o dia em que ela morreu, ele nunca o tirou. Talvez alguém tenha colocado isso aqui para mantê-lo seguro, sugeriu Sibyl, mas as palavras soavam erradas.
Tudo nas caixas havia sido cuidadosamente embalado para a jornada através das montanhas, e ela garantira que fossem armazenadas com segurança no laboratório. Alguém havia escondido as joias aqui. Ela juntou todas e as embrulhou cuidadosamente no pedaço de estofamento do qual haviam caído. Depois colocou o pacote em cima de um dos novos barris. Certo, agora você pode remover mais do acolchoado, mas com cuidado caso haja outros artefatos lá dentro. Thor alcançou o interior do barril, mas desta vez, o pacote que ele puxou era grande. O grande. Se isso não fosse o martelo de Thor, Sibyl comeria apenas arenque cru pelo resto do verão. Ele colocou seu pacote sobre 2 barris e começou a desembrulhá-lo com muito mais cuidado. Sibyl não pôde conter seu suspiro quando a última camada foi removida. A cabeça do martelo brilhava como aço moderno, ou prata no mínimo. Não parecia ter 1000 anos, parecia novo em folha. O cabo envolto em couro parecia ter sido usado, embora não parecesse particularmente gasto. Como se fosse uma arma cerimonial, usada apenas nas ocasiões mais importantes. Thor flexionou as mãos enluvadas, e então as envolveu ao redor do cabo do martelo. Com um golpe poderoso, ele esmagou o barril vazio, enviando uma explosão de papéis voando em todas as direções. Como ousam tentar esconder meu martelo de mim, rugiu ele, erguendo o martelo para pulverizar os destroços. Sibyl correu para impedi-lo. Se ele destruísse qualquer um dos outros barris, as coisas poderiam ficar muito complicadas, muito rapidamente. Além disso, aqueles papéis poderiam ser importantes. Pare. Você não pode sair quebrando as coisas indiscriminadamente desse jeito. Sei que está feliz por ter seu martelo de volta. Vamos levá-lo para dentro para que possamos tirar essas roupas horríveis, e eu possa guardar os outros artefatos. Ah, e você pode me ajudar a recolher esses papéis? Enquanto Thor erguia o martelo orgulhosamente sobre seu ombro, Sibyl colocou o pacote de joias e papéis debaixo do braço. Só depois de ter tirado a roupa e colocado seus achados sobre uma das mesas do laboratório é que ela percebeu o significado de seu pequeno tesouro. Estas são as etiquetas dos artefatos para todas essas coisas, incluindo seu martelo. Rapidamente, ela combinou cada etiqueta com a peça a que pertencia, antes de empacotar tudo em uma das caixas vazias. Isso deixou apenas uma folha, a do martelo de Thor. Eu não gosto de trajes de proteção, anunciou Thor ao entrar no laboratório, ainda segurando seu martelo. Ele havia deixado sua capa para trás, então havia bastante pele exposta para prender seu olhar, entre sua saia e botas e protetores de ombro. Um homem normal deveria estar usando uma camisa e muito mais roupas quentes, mas ela sabia por experiência que se pressionasse a mão contra o peito de Thor, ele estaria tão quente quanto ela, sem necessidade de se cobrir. Nada superava um deus nórdico. Senhorita Sibyl, eu lhe devo muito por me ajudar a encontrar meu martelo. Como gostaria que eu demonstrasse minha gratidão. Sua boca ficou seca. Seria errado pedir a ele para posar nu para ela apenas com seu martelo? Só uma foto. Ou talvez 2, caso uma pose parecesse mais sexy que a outra. Ou... Seus olhos brilharam com malícia. Acredito que devemos nos retirar para seus aposentos, para o que você tem em mente. Momentos depois, o martelo jazia esquecido sobre a mesa, enquanto Thor martelava sua buceta com uma arma muito mais prazerosa, e ela gritava de alegria. Quem precisava de fotos quando tinha ele? 36. Na manhã seguinte, as pernas de Sibyl doíam em lugares que nunca tinham doído antes. Ela provavelmente não deveria tê-lo cavalgado com tanta força, mas quando ele implorou para que ela ficasse por cima, ambos gostaram tanto que ele segurou os quadris dela para prolongar o prazer compartilhado, e... Porra, ele era um verdadeiro deus na cama, apesar de dizer que era apenas um homem. Sua pobre buceta nunca mais iria querer um homem mortal depois de Thor.
A menos que houvesse uma maneira de quebrar a maldição, para que Thor pudesse ser um homem normal novamente. Bem, dificilmente normal, mas... Ela tentou ligar para Kali novamente, mas ainda não obteve resposta. Então ela ligou para Tacy. Já que estava com um momento livre, poderia ligar para todas as suas primas. Seria adorável colocar o papo em dia e descobrir o que elas estavam fazendo. Alô? Tacy soou desconfiada. Tacy. É você? É a Sibyl. Ela ouviu um coro de gritos, como se Tacy não estivesse sozinha. Quem está aí? Sibyl perguntou. Coloquei você no Viva Voz porque estou em casa com Rory, Octavia, Aletheia, Kali e Rochelle. Bingo. Não que ela pudesse dizer muito na frente de Rory, de 5 anos, mas... Ah, perfeito. Então posso contar a todas vocês, conheci alguém aqui em cima, um verdadeiro viking, então vou ficar por mais uma temporada para podermos trabalhar juntos nesta escavação. Já encontramos tanta coisa, mas estamos esperando por uma múmia do gelo, como Otzi. Como as fronteiras ainda estão fechadas, provavelmente é o melhor lugar para mim, até que seja seguro voltar para casa. Estamos bem isolados, então escapamos do pior da pandemia nas grandes cidades até agora. Mesmo agora que estou na civilização, é uma cidadezinha minúscula, e metade dela é ocupada pelos nossos laboratórios de pesquisa. Dá para acreditar que ainda tem neve no chão no verão? Era assim às vezes na Escócia, alguém disse. Uma voz masculina que Sibyl não reconheceu. Quem foi esse? Quem mais está aí? Alguma de vocês finalmente arranjou um namorado? Sibyl exigiu. Bem, Octavia está noiva, e ela e Kali estão pensando em fazer um casamento duplo quando o tempo melhorar e as restrições diminuírem, disse Tacy. Sibyl soltou um gritinho. O quê? Ah, eu quero estar lá. Kali e Octavia se casando? E eu pensando que você ou Aletheia seriam as primeiras. Caramba, ela deveria contar a elas sobre ter se unido a Thor. Mas como você conta algo assim para sua família? Felizmente, Aletheia falou primeiro. E você? Você disse que conheceu alguém no Ártico? Ele é gato? Sibyl engoliu em seco. Eu não contei? Ah, vocês têm que conhecer o Thor. Ele é um viking de verdade, exatamente como eles eram há 1000 anos. Eu o escolheria no lugar de um Hemsworth qualquer dia, porque ele é o real. Ah, você disse que a Kali está aí? Estou aqui. Kali gritou, parecendo que estava no fundo de um poço, ou pelo menos não muito perto do telefone. Sibyl respirou fundo. Ei, em toda a sua pesquisa sobre feitiços antigos e coisas do tipo, você já encontrou menções sobre sacrifícios de fundação ou gárgulas? Silêncio. Merda. Elas nunca acreditariam nela se contasse a verdade sobre Thor, não se ela as tinha chocado com apenas uma menção do que ele era. Ela nunca deveria ter ligado para elas. Como que por mágica, seu telefone apitou com uma mensagem. Ah, espere, acabei de receber uma mensagem de emergência, disse Sibyl, deslizando o dedo para ver o que havia recebido. A mensagem era do telefone via satélite de Lara. Seu queixo caiu, e levou um longo momento até que ela pudesse falar novamente. Era para partirmos em uma semana, com o próximo carregamento de suprimentos, mas eles encontraram algo na geleira que precisa ser levado de helicóptero para o laboratório imediatamente, o que significa que preciso chegar ao heliporto se quiser uma carona. Pode ser um corpo enterrado no gelo, um viking vivo de verdade. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, ela se arrependeu. Claro que a múmia do gelo que eles encontraram não poderia estar viva. Ele não era Thor. Ela se apressou em encerrar a ligação, para poder contar a Thor que eles estavam voltando para o acampamento. 37.
Se eles encontraram alguém, deve ser Odin, disse Thor quando Sibyl lhe contou a novidade. A mente de Sibyl ficou em branco por um momento. Você quer dizer Odin? Odin? O pai de todos os deuses nórdicos que monta um cavalo de 8 pernas, trocou o olho pela sabedoria, esse Odin? Thor riu. Quero dizer o líder da nossa aldeia, Odin. Ele não é mais deus do que eu. Mas se o broche da esposa dele estava lá, então ele não poderia estar longe. Se o seu povo encontrou o corpo dele, então ele foi enterrado com todas as honras, e sua alma provavelmente reside em Valhalla, como era seu direito. Ele pareceu pensativo por um momento. Onde você ouviu aquilo sobre Sleipnir? Sleipnir? Ah, você quer dizer o cavalo dele? Faz parte dos mitos nórdicos. Odin tinha um cavalo que podia viajar com uma rapidez incomum, em suas 8 pernas. Também há rumores de que Loki era sua mãe. Até Sibyl achava difícil acreditar nisso. Havia pessoas trans no presente, mas ela não conseguia imaginar que as coisas fossem as mesmas há 1000 anos. Tratamentos hormonais e cirurgias teriam sido inexistentes para começar. De todos os detalhes que sobreviveram por 1000 anos. Loki era a mãe de Sleipnir, ou pelo menos o cavalo pensava assim. Ele encontrou o potro ao lado de sua mãe morta, e o criou. A criatura não tinha mais do que o número normal de pernas, mas corria excepcionalmente rápido. Loki nunca foi muito cavaleiro, e depois que o animal o derrubou algumas vezes, Loki o deu para Odin. Ele nunca derrubou Odin, isso é certo. Sibyl só pôde balançar a cabeça, enquanto eles caminhavam até a recepção do pequeno aeroporto que servia à cidade. Vocês estão aqui para o helicóptero, sim? Perguntou a mulher atrás do balcão. Sim. Vamos voar sobre as montanhas até a escavação arqueológica para a universidade, disse Sibyl. Ela apontou para si mesma e para Thor. Nós dois. Ela esperava que a mulher protestasse, mas ela apenas lançou um olhar de admiração para Thor e assentiu. Pelo menos ele tinha embrulhado o martelo em sua capa, em vez de carregar a arma abertamente. O piloto está pronto para decolar quando vocês estiverem. Tem alguma bagagem? Sibyl balançou a cabeça. Ela tinha deixado tudo no acampamento. Então digo a ele que vocês estão prontos para ir? Logo em seguida, eles subiram a bordo do helicóptero, que parecia poder facilmente levar uma dúzia de passageiros, a mais do que apenas os dois. A única vez que Sibyl tinha visto helicópteros tão grandes foi em Brome e Pilbara, transportando funcionários para as plataformas de petróleo e gás offshore. Mais do que grande o suficiente para levar um corpo coberto de gelo de volta ao laboratório, mesmo que ele tivesse sido tão grande quanto Thor em vida. Sibyl teve que ajudar Thor com seu cinto de segurança, porque ele nunca tinha visto nada parecido antes. Levou um momento para ela descobrir como prender o seu próprio, mas o piloto estava ocupado demais, fazendo suas verificações pré-voo, para se importar muito com seus passageiros. Além disso, parecia que ele estava esperando uma caixa de champanhe francês que Cal tinha encomendado. Ele estava esperando há muito tempo para encontrar seu homem do gelo, e agora que finalmente tinha encontrado um, Cal evidentemente queria comemorar. O piloto distribuiu fones de ouvido, como faziam em voos fretados em casa. Sibyl considerou fazer uma piada sobre o filme a bordo, até perceber que Thor não sabia o que fazer com seus fones de ouvido, e ela precisava ajudá-lo antes que o piloto notasse algo estranho sobre seus passageiros. A decolagem foi fenomenal. Ela nunca tinha estado em um helicóptero antes, e havia muito mais para ver lá fora do que através das minúsculas janelas de um avião. Na verdade, ela era quem estava se comportando como uma turista de primeira viagem, enquanto Thor apenas se recostava com um sorriso no rosto, observando-a. Foi então que ela percebeu que ele estava acostumado a voar, afinal, tinha asas e tudo mais. Maldito gostosão nórdico presunçoso.
O voo terminou rápido demais, quando as luzes cintilantes do acampamento apareceram à vista, ao lado do heliporto temporário que eles haviam criado com um círculo de luzes. Exatamente como faziam em pistas de pouso remotas em casa. Só que em casa, as luzes não eram refletidas pelo gelo e neve. O piloto os expulsou de seu helicóptero, depositando a caixa de champanhe nos braços de Thor, antes de se virar para cumprimentar o resto da equipe da expedição. 4 homens, estava escuro demais para ver seus rostos, carregavam o que Sibyl só podia descrever como um saco para cadáveres. Evidentemente, eram necessários os 4 para erguê-lo até o helicóptero e prendê-lo no meio da cabine, entre as fileiras de assentos. Então eles voltaram para um segundo saco para cadáveres e o colocaram ao lado do primeiro. Então todos saíram exceto o piloto, e o helicóptero decolou com sua preciosa carga. Vamos levar isso para a tenda do refeitório, disse Cal pegando a caixa de Thor. Sibyl ficou surpresa que Cal não tivesse ido com a múmia de gelo. Afinal, era a descoberta dos seus sonhos. Lara deve ter pensado a mesma coisa, porque quando eles entraram na tenda do refeitório, ela disse: "O quê? Não vai voar de volta à civilização com o seu bebê para garantir que cuidem bem dele?" Cal apenas riu. "Freyja está a caminho do laboratório agora mesmo. Ela vai receber a entrega. Ele não poderia estar em melhores mãos. Afinal, ela é médica." Lara já tinha colocado copos, os mesmos que tinham usado para o hidromel, então Cal abriu a primeira garrafa e começou a servir. Quando todos tinham um copo, ele ergueu o seu. A Odin. Todos repetiram o brinde e beberam. Sibyl procurou Thor pela tenda, mas ele tinha desaparecido. Como eles sabiam que era Odin, então, se Thor não tinha contado a eles? E quem estava no segundo saco para cadáveres? Ela se aproximou de Cal. "Por que você está chamando ele de Odin? Ele tinha um crachá nele?" Como Thor tinha usado o traje com o crachá de Freyja na noite passada. Cal riu. "Não. Ele ainda estava muito profundo no gelo para vermos muito dele, mas tinha um tapa-olho e uma lança na mão, então pareceu um nome bom o suficiente para um homem importante. Tenho certeza que a universidade vai nomeá-lo adequadamente, então não importa como o chamamos." "Ah, mas seu copo está vazio. Deixe-me pegar mais champanhe para você. Você não só terá o martelo para pesquisar, mas um túmulo viking inteiro para investigar em seu doutorado. Nunca tivemos uma temporada tão bem-sucedida, e ainda nem estamos na metade. Você e Jorun são nossos amuletos da sorte." "Quer dizer, Jorun encontrou a múmia de gelo?" Sibyl não deveria ter ficado tão surpresa. Poderia ter sido qualquer um deles, na verdade, já que caminhavam em um padrão de busca em grade. Melhor Jorun do que São Nick. Ela olhou ao redor. Jorun estava brindando com Lara, parecendo que estavam empenhadas em algum tipo de jogo de bebida, enquanto os 3 homens que ela não conseguia distinguir as animavam. Cal brilhava como uma lanterna de Natal. "Cadê o Nick?" Ela deixou escapar. Uma pequena ruga apareceu na testa de Cal. Houve um terrível acidente. Nick saiu para caminhar fora do acampamento à noite e foi atacado por um animal. Ele ficou terrivelmente ferido e tivemos que enviá-lo ao hospital de helicóptero. O segundo saco para cadáveres. "Ele está morto?" Sibyl gritou. Ela podia não gostar dele, mas ele não merecia morrer só por ser um babaca. A ruga desapareceu. Não. Ele está vivo, mas ferido. O ataque do animal. Ele vai se recuperar. Cal conseguiu esboçar um sorriso pesaroso. Se ele não tivesse se machucado, talvez nunca tivéssemos encontrado o Homem do Gelo. Vamos guardar uma garrafa para o Nick, eu acho. Ele se apressou para pegar o champanhe antes que acabasse.
38. Thor deixou Sibyl e seus amigos, bebendo alegremente na tenda de banquete, e foi procurar Loki. Vejo que encontrou seu martelo. É claro que Loki foi quem o encontrou, surgindo na escuridão como se tivesse brotado do gelo. Talvez tivesse mesmo. Encontrei. Agora estou pronto para defender Sibyl de todas as ameaças, mesmo que a bruxa e seu lobo retornem. Thor franziu o senho para ele. É verdade que eles encontraram a sepultura de Odin? Como assim a sepultura dele? Ele foi amaldiçoado junto conosco. Você só ganha uma sepultura quando está morto. Você se sente morto? Thor ficou boquiaberto. Odin está vivo? Claro que está vivo. Só está congelado no gelo. Imagino o que ele fará quando acordar. Loki sorriu com os olhos brilhando de travessura. Mas eles vão fazer testes nele. Examiná-lo. Sibyl disse que até vão escaneá-lo. É isso que eles fazem com os corpos mortos que encontram no gelo, para aprender mais sobre a história. Não podem fazer isso se ele estiver vivo. Na verdade, Thor não tinha certeza do que a maioria dessas coisas eram, mas Sibyl tinha falado sobre elas sem parar com grande empolgação, enquanto falava em fazer as mesmas coisas com seu martelo. O sorriso de Loki apenas se alargou. Tenho certeza de que ele vai avisá-los. Thor balançou a cabeça. Mas esta é uma descoberta importante para Sibyl e seus amigos. Eles desejam aprender sobre o passado e têm procurado um corpo para realizar esses testes. Ela ficará terrivelmente desapontada, assim como os outros. Loki deu de ombros. Eles vão superar. Há outros corpos sob o gelo. Dezenas deles, e o resto deles está realmente morto. O que você acha que aconteceu com o resto dos nossos guerreiros? Apenas você, eu e Odin fomos amaldiçoados. Os outros simplesmente morreram e foram enterrados ao lado de Odin. Eles o fizeram ficar de pé e assistir, antes de amaldiçoá-lo. Todos jogados em uma cova, com todas as suas armas misturadas. Posso imaginar todos eles tentando pegar suas armas, todos ao mesmo tempo quando as valquírias vieram buscá-los. Thor caminhou em direção aos sons de alegria. Então devemos contar aos outros e guiá-los até o local onde podem encontrar esses corpos. Antes que fiquem desapontados ao descobrir que Odin não está morto. Loki ergueu as mãos. Ah, você está por sua conta nessa. Você é o que jurou servir. Eu não vejo necessidade alguma de ser prestativo. Claro que não. Loki gostava demais do caos para isso. Mas isso não impediu Thor. Ele entrou na tenda, surpreendendo a todos. É verdade? Vocês encontraram um guerreiro importante? O homem mais velho entre eles, aquele que havia ajudado com a cerimônia de casamento, que agora estava ao lado de Sibyl com uma bebida na mão, assentiu. Definitivamente um homem importante. Um enterro muito ornamentado, pelo que podemos ver. Então vocês devem olhar com muito cuidado o solo ao redor de sua sepultura. Seus homens teriam lutado ao lado dele e teriam sido enterrados nas proximidades, pois um líder raramente morre sozinho. Já vi vários desses cemitérios, e o padrão é sempre o mesmo. Thor pegou uma folha de papel e um dos lápis que Sibyl gostava de usar, e começou a desenhar. O líder estaria aqui e seus homens. Ele os esboçou rapidamente, baseado no que Loki lhe contara sobre a localização deles. Vocês podem me mostrar onde encontraram Odin? Cal deu um tapa nas costas de Thor. Claro. Você tem que ver. Pegando uma garrafa aberta, que colocou debaixo do braço, ele liderou o caminho para fora da tenda. Sibyl, pessoal, vocês também devem vir, assim podemos planejar onde fazer a pesquisa amanhã. Mas quando saíram, descobriram que já estava nevando. De volta para dentro. Quando essa tempestade passar, então procuraremos o exército de Odin, gritou Cal, brandindo sua garrafa. 39.
A neve não deu trégua por uma semana, tanto para ser verão. Ninguém tinha permissão para deixar o acampamento, até que o céu clareasse, e enquanto os outros já haviam suportado isso uma vez, enquanto Sibyl estava nos laboratórios com Thor, esta era a primeira vez que ela ficava confinada ao acampamento, e ela esperava que nunca mais acontecesse. As baterias dos dispositivos de todos começaram a acabar no segundo dia, e entre a neve e a cobertura de nuvens de parede a parede, os painéis solares não eram de muita utilidade para recarregar qualquer coisa. Os fogões a gás ainda funcionavam, então eles ainda tinham comida quente e café, mas provavelmente esse era o único ponto positivo da semana inteira. Bem, isso e a ideia brilhante de Jorun de ensinar Thor a jogar pôquer. Ele entendeu as regras rapidamente, mas o homem não tinha noção de poker face, e quanto melhor ele aprendia a jogar, mais fácil se tornava ler sua mão pela sua expressão. Provavelmente foi bom que eles não tivessem apostado dinheiro, ou Jorun o teria roubado completamente. O pobre Thor simplesmente não conseguia blefar. Na noite do 8º dia, Jorun havia sofrido uma sequência de derrotas incomumente ruim, o que significava que era sua vez de ir à tenda do refeitório para verificar o jantar. Jorun voltou mais rápido que o normal. Tenho boas e más notícias, ela anunciou. Sibyl sabia o que queria primeiro. Qual é a má notícia? Jorun franziu o nariz. Um dos caras estava encarregado do jantar, e ele decidiu que vamos ter wraps de arenque defumado com chucrute. Sibyl sentiu a bile subir em sua garganta só de pensar. Como estavam presos na neve, e com o atraso na entrega de suprimentos como resultado, todos estavam comendo mais, então estavam reduzidos aos alimentos que ela menos gostava, e eles já tinham comido arenque defumado demais para começar. Você não quer ouvir as boas notícias? Jorun perguntou. Sibyl balançou a cabeça. Nada é bom o suficiente para compensar isso. Você não sabe disso, disse Jorun. O que é então? Jorun parecia presunçosa. Parou de nevar. Se o céu continuar limpo, podemos ter permissão para começar a pesquisa novamente amanhã. Thor se animou. Deixe-me ver. Ele se dirigiu à aba da tenda e enfiou a cabeça para fora. Ele ficou lá por um longo momento antes de dizer: ela está certa. Há um vento quente vindo do oceano. Deve levar essa tempestade para o outro lado das montanhas e derreter toda a neve em questão de dias. Como você saberia? Você já deu uma olhada escondida na previsão do tempo enquanto eu estava fora? Jorun perguntou. Thor apenas deu de ombros. Meu pai me ensinou sobre o clima, e eu nunca erro. Ele não era o deus do trovão, mas era tão bom meteorologista quanto qualquer aplicativo que Lara estivesse usando. Pela manhã, a neve havia se transformado em lama, e todo o acampamento era um miasma enlameado. Ao anoitecer, o vento quente prometido por Thor havia chegado, e dentro de um dia, era como se a nevasca nunca tivesse acontecido. No jantar, Cal ergueu sua tigela de feijão cozido em um brinde. Amanhã retomamos nossa pesquisa e nossa busca pelo exército de Odin, ele disse. Ele poderia ter dito que estavam procurando pela fossa de latrina do acampamento de Odin, e eles ainda teriam aplaudido. Todos os outros estavam felizes demais por terem permissão para sair do acampamento para discutir. 40. No final do dia, os pés de Sibyl doíam de tanto pisar em pedras, e se ela tivesse que se inclinar mais uma vez para examinar algo promissor que acabava sendo nada mais do que uma erva daninha ressecada, ela poderia gritar. Houve algumas pequenas descobertas na área ao redor do buraco que todos estavam chamando de túmulo de Odin, mas nada parecido com o exército morto que Thor havia prometido. Se ela não o conhecesse tão bem, juraria que ele estava mentindo sobre as outras sepulturas, mas Thor nem conseguia blefar no pôquer. Se ele disse que havia toda uma companhia de múmias de gelo para ser encontrada,
então os corpos estavam em algum lugar por aqui. Quem está de serviço no jantar hoje? Perguntou Cal. Eu estou com a Jorun, disse Sibyl. Ela nunca ficou tão grata por ser designada para a cozinha em sua vida. Vocês duas voltem para o acampamento, então, e o resto de nós terminará este último padrão de busca antes que fique muito escuro para ver, disse Cal. Sibyl colocou a mochila no ombro e voltou arrastando os pés para o acampamento, ouvindo o barulho dos passos cansados de Jorun não muito atrás dela. O que ainda temos? Perguntou Sibyl, enquanto Jorun examinava as caixas empilhadas que eram sua despensa improvisada. Arenque defumado, suficiente para engasgar uma matilha inteira de ursos polares, e uma caixa de curry e arroz desidratados. Sibyl animou-se. Como todos nós perdemos isso? Jorun deu de ombros. Estamos na Noruega, não na Austrália. Eles são fãs de peixe ártico, não de molho que vai fazer suas meias voarem. Sibyl pegou uma braçada de pacotes de refeições desidratadas e abraçou-os contra o peito. Não sei você, mas eu poderia matar por um curry, ela brincou. Jorun sorriu. Pracheite, né? Humor acadêmico no seu melhor. Curry então. Ambas se movimentaram, esvaziando os pacotes de curry em uma panela e o arroz em outra. Quando estavam prontas para servir, já estava completamente escuro lá fora, mas nenhum dos outros havia retornado. Devo ir buscá-los e dizer que o jantar está pronto? Perguntou Sibyl, olhando com desejo para o fogão. Depois de comer peixe por quase uma semana, o curry de frango cheirava maravilhosamente. Eles conhecem o caminho de volta para o acampamento. Ficarão bem, disse Jorun. Devemos servir enquanto ainda está quente. Deixe os outros esquentarem as sobras, se chegarem tarde. Depois de uma semana sentando-se para as refeições com todos confinados no acampamento, ter apenas as duas à mesa parecia estranho. Sibyl tinha quase terminado o jantar, quando ouviu o rangido de alguém abrindo o zíper da porta da tenda. Já era hora. O jantar provavelmente já esfriou, ela disse por cima do ombro. Apontou na direção dos fogões a gás. Sirvam-se. Não preciso de sustento. Vim ver se você está segura, disse Thor. Jorun se levantou, pratos sujos nas mãos. Bem, essa é minha deixa para sair. Te vejo de volta na nossa tenda quando vocês dois terminarem. Ela largou seu prato e talheres na bacia de lavar louça e saiu. Sou uma cozinheira perfeitamente adequada, e não me cortei nem me queimei nenhuma vez esta noite, gabou-se Sibyl. Isso é bom, disse Thor espiando pela abertura da tenda. Só agora ela percebeu que ele segurava seu martelo com ambas as mãos, como se estivesse pronto para atacar. Um calafrio percorreu seu coração. Thor, o que tem lá fora? A bruxa e seu protetor. Eles vieram pelo desfiladeiro logo após o pôr do sol, quando seus companheiros estavam saindo. Cal os desafiou. Ele disse que não podiam estar aqui, pois é um sítio arqueológico protegido. Uau! Para um homem que não parecia totalmente certo sobre o que isso significava, ele conseguiu pronunciar bastante bem. Mas se o que Thor havia dito era verdade, então essa bruxa e seu monstro o haviam amaldiçoado e espancado no passado. Se fossem ao menos um pouco parecidos com Thor, não apreciariam Cal dando-lhes ordens. O que aconteceu? Todos estão bem? Thor balançou a cabeça. Não sei. Ela me chamou, tentou me invocar como você fez. Senti o chamado no meu coração, tentando me afastar de você, mas não respondi. Não responderei. Não sou dela para comandar. Estou comprometido com você. Ele apertou o martelo ainda mais forte que antes, como se temesse que essa bruxa pudesse tentar tirá-lo dele. Ela não terá você. Eu a protegerei. Finalmente acabarei com a abominação que tirou a vida de minha irmã, e então forçarei a bruxa a me libertar desta maldição. Parecia um plano realmente bom.
Um que poderia até funcionar, exceto. Você não disse que o monstro quase te matou da última vez? Arriscou Sibyl. Sim, mas tenho meu martelo, e sei o que enfrento desta vez. Não serei pego de surpresa novamente. Mesmo depois de 1000 anos, o ego masculino ainda era tão frágil quanto sempre. Thor. Como dizer a um deus nórdico que ele não era bom o suficiente para derrotar um monstro? Não que Sibyl já tivesse visto esse monstro, mas ela sabia que ele havia derrotado Thor uma vez. Essa era recomendação suficiente para evitá-lo para sempre. Thor, precisamos ir. O segundo homem a irromper na tenda parecia uma versão mais magra e jovem de Thor. O homem que lhe entregara o telefone via satélite na outra noite, Sibyl percebeu. Agora não, Loki. Astrid e Fenrir estão aqui. Não podemos partir até que os tenha vencido, rosnou Thor. Ele brandiu o martelo contra seus inimigos imaginários. Bem, Sibyl esperava que fossem imaginários, ou pelo menos não próximos o suficiente para um combate. A tenda do refeitório não sobreviveria por muito tempo, se Thor pretendesse lutar contra eles ali. Você é um tolo se ficar, Thor. Já posso sentir o chamado. Aprendi a resistir, mas é só uma questão de tempo até você responder. Ela fará você lutar por ela, não contra ela se ficar. Venha comigo. Juntos acordaremos Odin, e nós três teremos uma chance muito melhor contra a bruxa e seu animal de estimação. Juntos podemos vencê-los. Divididos cairemos, assim como fizemos antes. Sibyl estava inclinada a concordar com ele. Por outro lado, Thor o chamara de Loki, o que significava que ele era um trapaceiro escorregadio, tão astuto quanto o personagem do filme, se os mitos fossem verdadeiros. Diabos, não era ele supostamente o pai de Fenrir? Um bom pai faria quase qualquer coisa para salvar seu filho. E quanto a Sibyl? Não posso simplesmente deixá-la aqui à mercê da bruxa, disse Thor. Loki olhou para Sibyl, e tão rapidamente quanto a olhou, a descartou. A bruxa não vai querer nenhum desses estudiosos. Ela quer guerreiros. Ela nos quer. Se formos procurar Odin, ela e seu monstro virão atrás de nós. Não podemos deixá-la chegar a Odin primeiro, especialmente se ele ainda estiver dormindo. Precisamos acordá-lo e enfrentá-lo juntos. Os olhos de Thor corriam de Sibyl para Loki, como se ele não pudesse decidir a quem escutar. Não que Sibyl tivesse muito a dizer sobre o assunto. Não sei muito sobre lutar, mas o que sei é que números importam. E estratégia. Se você tem mais chances de vencer com aliados, então não deveria lutar sozinho. Loki assentiu, parecendo surpreso. Ela é sábia, sua bruxinha. Você deveria ouvi-la. Sibyl colocou as mãos na cintura. Como você me chamou? Ela podia ser pequena, mas de jeito nenhum, deixaria um idiota que ela não conhecia chamá-la de bruxa. Loki sorriu. Eu te chamei de sábia. Significa inteligente, uma qualidade importante em uma estudiosa. Agora, se Thor fosse um 10º tão sábio quanto você, ele veria a sabedoria do meu conselho, e já estaríamos na metade do caminho para Odin. Você vem, irmão, ou está determinado a fazer com que você e sua noiva sejam mortos? Thor ainda estava dividido. Mas Sibyl já havia decidido. Vá com ele. Se eu vir sua bruxa, apontarei na direção certa para encontrá-lo. Ficarei bem. Thor pousou seu martelo para poder segurar as mãos dela nas suas. Sibyl, prometa-me que ficará segura. Eu procurarei Odin, lutarei contra esse monstro e me livrarei dessa maldição. Voltarei para você, Astin-Min. Eu juro. Ela acreditou nele. Um beijo. Longo o suficiente para ela querer que durasse para sempre, mas curto demais para o que poderia ser uma despedida. Ela podia não gostar, mas sabia que era a coisa certa a fazer. Thor a soltou e correu para fora, com Loki em seus calcanhares.
Sibyl suspirou. Ela queria gritar para que esperassem, que ela queria ir também, mas de que adiantaria? Loki podia tê-la chamado de bruxa, mas ela não era mais mágica do que, bem, as pedras sob seus pés. Ela chutou uma, e ela foi quicando para a escuridão. O que ela realmente queria era fazer um chilique de proporções épicas. Na privacidade de sua tenda, onde ninguém veria. Onde ela poderia gritar suas frustrações em seu travesseiro, por se apaixonar por um guerreiro viking que talvez nunca voltasse para casa. A tenda estava vazia, graças a Deus. Jorun devia estar no banheiro, ou algo assim. Sibyl pegou seu travesseiro. Ah, graças a Deus eu te encontrei. Rápido, arrume suas coisas, temos que ir. Espere, não tudo. Apenas o suficiente para algumas noites fora. Faça uma mala leve. Jorun pegou sua mochila e começou a enfiar roupas nela. Para onde vamos? Perguntou Sibyl. Com Thor e Loki, é claro. Você não acha que aqueles dois podem cuidar das coisas sozinhos, acha? Nenhum deles sabe usar um telefone ou qualquer forma de tecnologia moderna, e não sabem quase nada sobre nosso mundo. Eles precisam de nós, mas temos que ser rápidas. Ela enfiou um par extra de meias em sua mochila e a fechou, então fechou o zíper de seu casaco. Ela pegou a mão de Sibyl. Vamos, vamos. Isso foi Thor. Um romance de gárgula protetora. Livro 1 da série Coração de Gelo. Escrito por Demelza Calton.